questão da segurança era um pilar por quê? Nós, jovens de 19, 20 anos, não poderíamos colocar em risco a vida de outros jovens ou a nossa própria. Então isso era colocado muito claramente. Apesar de ter a Liberdade Luta ter esse lado assim de festeira, de gostar da vida, tinha uma responsabilidade que você estava colocando em risco. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui agora, nós poderíamos estar sendo filmados, ali do lado ter um rato nos esperando e um de nós aqui desaparecer. O Libelu Abaixo a Ditadura é um documentário que tenta resgatar a trajetória desse grupo de jovens trotskistas. É um núcleo irradiador de militância internacionalista que surge na USP na segunda metade dos anos 70. Então, é um período da resistência à ditadura militar já após luta armada. É um período em que quem está se engajando, ainda que de maneira clandestina e organizada, já não vê essa opção de pegar em armas como uma opção viável. Então, esse grupo ele acabou virando uma coqueluche ali, sobretudo no fim dos anos 70, ele ganhou alguma atenção de veículos de imprensa e da juventude também, de alguma forma, porque ele é um grupo sui generis, ele, apesar de eles serem internacionalistas, ou por serem internacionalistas, eles tinham algumas características na militância deles, na vivência, sobretudo, na socialização deles, que fazia com que chamasse a atenção. Então, uma coisa que muito comentada, que eu escutei muito antes de começar a fazer o filme, assim, os Libelus eram porra louca, eles davam as melhores festas, esse tipo de coisa. Então, eu fiquei curioso sobre esse objeto, eu acabei convivendo com vários ex-libelus no jornalismo, eu sou jornalista, então na Folha de São Paulo, onde trabalhei por 8 anos, eu cruzei com várias pessoas que foram da Liberdade Luta, como a Cleusa Turra, o Ricardo Mello, o Josimar, e aí eu pensei, puxa, o que aconteceu aqui? Por que essa história não foi contada, ou por que não tem uma narrativa que esteja encadeando a história desse grupo? E não só do grupo, né? Assim, o período de resistência à ditadura militar pós-luta armada, que pensar em termos históricos é um período recente, ele está começando agora a ser um pouco resgatado, né? E acho que é natural também que o período que vem antes dele, né, que é sobretudo o fim dos anos 60 ali, com o fechamento da Uni e com os grupos armados, ele receba mais atenção, porque é uma narrativa de fato muito impressionante. Então é isso, esse filme é uma tentativa de resgatar a história desse grupo. Você vê, o movimento estudantil era uma coisa muito careta, na real. A Libelu era completamente diferente. Era um xingamento. Libilu, bilu. E aí eu entendi que seria possível resgatar essa história, porque, primeiro, as pessoas estão vivas, né? Eu sabia que ia ser difícil reunir um time, fazer esse mosaico que o filme conseguiu fazer no fim das contas, não ia ser tão simples, porque muitas dessas pessoas, assim, alguns se tornaram políticos, né? Que ou melhor, continuaram na política, né? Como é o caso do Palocci, e entraram no PT, e etc. E outros foram para esse meio amplo, que é de comunicação e arte, né? Então, você tem escritor, você tem cantor, você tem poeta, você tem muito jornalista. E aí comecei eu sou também, como eu trabalho na Folha, eu sou de jornalismo também, né? Então foi meu primeiro projeto também. Esse caminho de decidir que você vai fazer um documentário de longa-metragem é um caminho também de articular, ir atrás de uma produtora, ir atrás de uma equipe, começar a pesquisar o assunto de uma maneira mais organizada, de uma maneira formal, né? Não só ir pegando retalhos, mas entendendo, ok, você que pré-entrevistar 80, 90 pessoas para entender quem são os personagens de fato. E como é uma história que tem um pé na clandestinidade, né? A Liberdade de Luta era uma tendência, uma face pública de um grupo clandestino, que era a Organização Socialista Internacionalista, a OSI. Quando você está falando de clandestinidade, o negócio fica um pouquinho mais difícil também, né? Assim, porque faz o sentido da militância deles e o jeito que eles faziam a segurança deles e como os arquivos circulavam
e como os boletins circulavam, e o fato deles usarem nome de guerra, tudo isso deixa também um pouquinho mais... você vai depender bastante de falar com as pessoas, escutar as pessoas, mas quando você começa a falar especificamente dessa militância clandestina, nem todos os libelus eram da OSI, né? Assim, a OSI era o grupo, era o partido clandestino que animava a liberdade de luta das sombras. Aí você vai depender um pouco de ouvir muita gente, assim, sentar com as pessoas e falar, ok, eu tenho que cruzar esses relatos, e não vou poder contar só com arquivos de Biblioteca Nacional e de acervo de jornais. Hoje à noite vamos conversar a respeito de um grupo de jovens elegantes, iconoclastas, talvez um tanto mal-humorados. Os jovens da tendência liberdade e luta. Os célebres libelus. A primeira etapa para a gente era, a gente tinha que mapear os personagens, não só os personagens, mas ir atrás das pessoas que já tivessem, mesmo que vagamente, escrito sobre isso. Até falar com parentes de pessoas que tinham militado, mas já tinham morrido. Então, assim, a primeira etapa a gente sabia que era essa, assim, né? Ouvir as pessoas, sem ter... E é uma coisa, um pouco também um aprendizado, porque, assim, eu ia falar com as pessoas e falar assim, bom, eu tenho um projeto que é sobre um documentário sobre a liberdade de luta. E aí as pessoas falam, que massa, e como que você vai gravar? Eu não sei. Eu vim te ouvir para isso. Eu vim te ouvir para traçar essa história e para entender. E aí é isso. E aí essa pessoa ia me falar possivelmente mais 5 nomes. Eu ia atrás desses 5 nomes e ia falar mais 5. E assim ia ser. Apesar de ele ter sido um filme considerado de baixíssimo orçamento, um filme muito, muito barato, com uma locação só, gravado, a gente meio que organizou essas gravações de modo encadeado, né? Porque a gente conseguiu gravar na FAO, que foi espetacular, assim, que era um palco perfeito para contar essa história, onde eles faziam as maiores assembleias e onde as pessoas tinham vivências. É um lugar que a gente sabia que ia despertar as memórias deles, mas ainda assim, eu que venho do jornalismo, fazer uma matéria ou fazer um VT é muito, muito mais barato do que fazer um filme. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente foi pesquisando o assunto, indo atrás dos arquivos e indo atrás dessas dezenas de pré-entrevistas para reconstruir a história e cruzar os relatos, a gente ia atrás de, isso, assim, participar digital e entender como que a gente poderia fazer isso de uma maneira mais barata, de forma a chegar ao fim do filme, né? Porque eu acho que, como primeira experiência, eu aprendi isso, assim, para mim foi muito legal de entender que essa coisa de como estruturar, né, um set, de como estruturar o filme até o final, é um processo que para mim foi muito, muito legal e de muito aprendizado, assim. Realmente é o primeiro longa que eu dirijo. Durante o primeiro ano da Casa, eu fui diretor de imprensa do Centro Acadêmico Vladimir Herzog, um período muito curto. E logo eu comecei a trabalhar no jornalismo e não continuei nessa experiência militante, que era de uma voltagem infinitamente mais baixa do que a voltagem do que eu retratei do filme. Então, embora eu tenha bastante interesse por política e já tenha tido uma micro experiência no movimento estudantil, eu acho que o grau de a voltagem é muito diferente, assim, né? Não só porque eu tive uma experiência curta, mas mesmo acho que para quem se aprofunda, né? Eu entrei na faculdade nos anos Lula, né? Assim, outro período histórico completamente diferente. E acho também que a minha geração pegou a política de um outro jeito. Os movimentos de pautas mais determinadas apareceram para a minha geração de uma maneira, atravessaram a minha geração de uma maneira muito mais forte do que os partidos, por exemplo, né? Então, antes de eu entrar na faculdade, mesmo antes de eu entrar na faculdade e durante o início dela, eu era muito cercado, por exemplo, e fui em muitos atos, acompanhei muitos atos do movimento Espaço Livre pré-2013, né? Assim, então, isso atravessou a turma em que eu estava e os meus amigos e as pessoas com quem eu troco ideia de uma maneira muito mais forte do que pessoas que estavam em partido, por exemplo.
Então, acho que foram experiências muito diferentes, mas acho que em algum lugar isso mostra um fascínio pela militância, né? Assim, um assunto que, embora eu não seja um militante, é um assunto que me interessa. Um ponto que para a gente foi muito importante, que mudou completamente o rumo da história da produção do filme, foi um arquivo que a gente achou na Cinemateca Brasileira. A gente estava com várias coisas legais, a gente tinha várias coisas, na verdade, em papel, que eram muito interessantes, e a gente tinha arquivos em vídeo que eram bons, mas não eram inéditos. Como, por exemplo, o arquivo da Rede Globo da invasão da PUC, em 79. Eram coisas que a gente sabia que podiam compor o filme, que eram contundentes, imagens que eram boas, impressionantes, estavam em bom estado para usar, mas a gente ainda não tinha pessoas da liberdade de luta discutindo ali, falando em vídeo, né? A gente tinha mais textos. E estava deixando a gente um pouco angustiado. E aí eu li, assim, praticamente todas as edições do jornal, o trabalho daquela época, assim, eu ia lendo uma por uma para ver se eu encontrava alguma coisa que pudesse me guiar para um filme, né? A gente viu filme, a gente chegou a comprar filmes dos anos, enfim, foi uma loucura. A gente comprou filmes dos anos 70, em 16mm de São Paulo, um pacote inteiro, sem saber se ia ter alguma coisa da USP ou não. A gente fez assim, a gente deu tiro para muito lado. E aí eu vi isso num relato do próprio Jornal do Trabalho de 79, eles falando, teve um programa na TV Tupi, uma entrevista do Mino Carta, era um programa só sobre a liberdade. Eu falei, caramba, a gente vai ter que achar isso, assim, não vai ter como esse filme existir sem a gente achar esse arquivo. Imagina, os caras fizeram um programa na TV aberta, em que esses moleques, que eram jovens pra caramba, o Josimar e o Ricardo Mello, são entrevistados para falar sobre a liberdade de luta. Assim. A gente sabia que o negócio era uma coqueluche. Eu já tinha encontrado aquele arquivo da novela, tem um arquivo de novela da Band, em que um personagem xinga o outro de libelu, mas era pouco ainda, era muito pouco, assim, porque é uma coisa que tem um caráter mais anedótico, assim. A gente fala deles falando sobre eles mesmos, falando sobre a militância deles, falando sobre política. E aí a gente mapeou que esse arquivo estava na Cinemateca. E aí, num lance, assim, que mistura sorte, mas com muita tristeza, a gente conseguiu esse arquivo, assim, meses antes da Cinemateca fechar. E esse arquivo é uma espinha dorsal do filme. Sem ele, o filme, não sei se ele existiria dessa forma, não sei se ele existiria, ia ser difícil, mas é um arquivo muito importante, porque você tem tanto a ditadura falando ali, representada pelo Erasmo Dias, que é uma figura à parte, e você tem os dois militantes importantíssimos, que são os irmãos Mello, né, o Josimar e o Ricardo falando. Então, eu acho que da história da pesquisa, eu acho que é meio que isso. Assim, a gente começou ouvindo as pessoas, e aí no final, enfim, em algum momento a gente começou a entender o que a gente precisava em relação de arquivo para cobrir esse filme, né? Porque uma história é isso, clandestinidade, anos 70, a chance de você deixar tudo na boca das pessoas ou de arquivos em papel é grande, né? Então, para a gente, esse arquivo tá na Cinemateca foi uma coisa muito que pegou muito forte na equipe, assim. E também tudo que aconteceu com a Cinemateca depois, e como se você precisar fazer um filme sobre algum outro assunto hoje, em 2021, que você precisa acessar um arquivo na Cinemateca, o filme não vai existir, né? Então, assim, claro, esse exemplo é um grão de areia nesse assunto de quanto a Cinemateca é importante, assim, né? De como você precisa, de como acesso a esse tipo de arquivo e como acesso à memória do país, e a memória nacional está colocada ali, assim, como você tem que tratar isso com um mínimo de transparência, um mínimo de respeito. A Libilu tá lá com o seu esquerdismo louco. E a gente era um pouquinho mais à vontade, mais liberto, não sei o quê. Dançador roqueiro, as nossas festas, que era Rolling Stones. Tem um momento ali que mesmo os homens se cumprimentavam com o selinho. Porra, isso em termos de década de 70 no Brasil é uma loucura. E nunca ninguém me chamou pra suruba, né, Libilu? Eu quero saber por que não me chamaram. As vidas e as trajetórias deles tomaram rumos diversos e diferentes, né, assim, de um para o outro. Então você tem pessoas que, de fato, continuam militando como trotskistas até hoje. É o caso do Marcos Sokol, por exemplo, que é um dirigente do PT. Ele ainda faz parte da Quarta Internacional. Ele é um militante trotskista desde então, né? Desde essa história que a gente está narrando até hoje, ele é um militante trotskista.
Mas você tem também pessoas que abandonam os Trotsky de maneiras diversas, né? De maneiras mais intensas ou mais leves, ou só vão procurar seu lugar no mercado de trabalho, ou viram a chave, como o Reinaldo Azevedo, que viram a chave de uma maneira mais intensa, como o Demetrio Maioli fala. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que a gente teve um pouco essa surpresa no início dessa busca, né, de querer falar com eles. Algumas pessoas que fizeram parte dessa história me receberam de uma maneira muito gentil e foram colaboradores muito importantes do filme, mas não quiseram mostrar o rosto. Teve gente que não quis mostrar o rosto, e o que eu acho, assim, 100% válido, assim. A pessoa não está disposta, não está disponível para botar cara e falar. Eu entendo muito isso, assim. Mas ainda assim, mesmo essas pessoas, elas me receberam, assim. Elas me receberam, elas me deram arquivos, elas contaram histórias. Ainda essas pessoas toparam falar comigo. Então, eu acho que teve um pouco essa construção, essa decisão de deixar isso dentro do filme, é um pouco também de mostrar que nem sempre não foi completamente tranquilo, assim. Não é que a gente chegou ali e a história estava posta para a gente contar e as pessoas estavam muito felizes, assim. Às vezes as pessoas estavam incomodadas e estavam se perguntando por que elas foram até a FAO falar comigo. E teve gente que chegou para mim e perguntou: o que seus pais estavam fazendo nessa época da ditadura? Do tipo, sabe, quem é você para contar essa história, entendeu? Então, esses são questionamentos que podem ser feitos, assim, e que a gente decidiu incluir no filme. Por que vocês estão fazendo esse documentário? Tem algum motivo? Sempre exploração de mercado? Vocês acham que vai ter gente que vocês vão ganhar dinheiro? Vocês são burgueses? Eu não. Tá todo mundo preso! Primeiro, sim, assim, eu acho impressionante que essa história da liberdade de luta tenha ficado tantos anos sem ter sido resgatada. Com pessoas que tiveram trajetórias depois impressionantes, trajetórias públicas e tão díspares. Isso é fascinante para mim. Depois, eu acho que tem um lado humano aí, de você ser jovem, e idealista, e revolucionário, e radical, de fato. Eles eram... as pessoas ali, elas não estavam... não é porque eles não pegaram em armas que eles não eram um grupo radical, assim, que eles não tinham uma militância muito empenhada, uma militância séria, disciplinada, e que envolvia riscos. Eu acho que me fascina que o que vem depois disso também. Como você vai viver a sua vida adulta. Eu acho que essas coisas movem mais o filme do que uma transposição de falar, bom, esses caras acertaram, a gente tem que acertar como eles, da mesma forma. Acho que isso é um pouco temático. A gente, da Libelu, nós tivemos uma responsabilidade muito grande no processo de abertura. Por quê? Porque nós somos a primeira tendência que decidiu que nós vamos gritar na rua abaixo a ditadura. E nós fizemos isso, contra todo mundo. Teve várias assembleias, todo mundo votou contra a palavra de ordem abaixo a ditadura, e a Libelu decidiu que a Libelu ia gritar abaixo a ditadura. E foda-se o planeta. Abaixo a ditadura! 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 Então, a primeira vez que foi falada a palavra de ordem abaixo a ditadura foi pelo Josimar, numa assembleia da PUC. Simples assim, abaixo a ditadura. Que isso foi um escândalo. Quando eu gritei isso, a plateia veio abaixo, quer dizer, as pessoas estavam sentadas no chão, na frente da PUC. E curioso que a mesa que estava organizando o ato público tinha representantes de todas as tendências importantes do movimento estudantil. E a hora que eu ia abaixo a ditadura, aí imediatamente as pessoas começaram a gritar abaixo a ditadura, abaixo a ditadura. E eu vi, todo mundo na mesa estava de pé gritando abaixo a ditadura, abaixo a ditadura. Todas as correntes, né? Aí no dia seguinte... teve uma reunião do DCE, ou da UE, não sei o quê, todas as tendências começaram a dizer não é hora de falar abaixo a ditadura. Eu acho a história da retomada do grito de abaixo a ditadura muito interessante, da liberdade de luta, assim, que as coisas, elas nem sempre elas são dadas, quando a gente vê a história e quando a gente resgata esses períodos de combate à ditadura e etc., a gente acha que as coisas são dadas, né, assim, mas a gente entender em que momento histórico a gente está, quando a gente está dentro do momento histórico, não é uma coisa banal, não é uma coisa qualquer, demanda uma análise política e de correlação de forças,
E o que você vai fazer com isso, com essa análise, que não é nada pouco, assim, não é nada banal. E eu acho que a Libelu, ela afeta nesse ponto, assim, embora ela não seja o grupo do movimento estudantil. E quando eu estou falando da Liberdade de Luta, eu estou falando da OSI também, né, que é o grupo clandestino que animava a Ala das Sombras. Quando ela olha para aquilo e fala, a gente vai sair na rua, e a despeito do que pensa o resto do movimento estudantil, ou o restante das organizações clandestinas, a gente vai puxar o grito de abaixo a ditadura, isso vem de uma análise política, de uma leitura de conjuntura que é muito afetada. Assim. Os grupos... Você tem muita rixa, né? Assim, na época do lançamento dos filmes no festival também teve muito isso. Gente de outros grupos políticos da época, assim, dando muita porrada na Libelu, e foi um absurdo, esses caras não merecem um filme, eles são porra louca, não sei o que lá. Mas tem um ponto que tinha esse ponto que as pessoas falavam, de fato, foram eles que puxaram o grito da ditadura, foi uma leitura de conjuntura muito boa, assim, e eu acho que é isso, assim, eu acho que é fascinante você ver 45 anos depois como essas pessoas souberam ler o momento e se colocar em relação a ele. A falta de resgate disso, a falta de narrativa histórica sobre isso, é um dos motivos que me levou a fazer o filme, assim, sabe? Porque é um período bem importante, que no geral, assim, quando você vai se debruçar sobre ele de uma maneira rápida, quando você aprende, ou você ouve falar sobre ele, fala assim, bom, tem luta armada, e aí tem, sei lá, o assassinato do Herzog em 75, e aí invadem a PUC em 79. Mas peraí, invadem a PUC por quê? Eu acho o primeiro ponto, assim, parece que é um evento, uma ilha, assim, isolado. Tem uma baita narrativa histórica e um encadeamento de fatos que levam a essa invasão. A invasão da PUC é uma resposta ao desafio do movimento estudantil, à ditadura, entendeu? Que está na rua, que está pressionando. Na real, o movimento estudantil se revigora aqui. Na hora que eu abaixo a ditadura, aí imediatamente as pessoas começaram a gritar, abaixo a ditadura, abaixo a ditadura. Você vivia a derrota da luta armada, mas tinha uma coisa política assim que era interessante, porque você tinha uma sensação assim de que alguma coisa aconteceu. Pelo menos tinha essa sensação. Eu tenho uma coisa que eu acho que acabou sendo surpreendente, que a gente não esperava que acontecesse, que é que o Palocci falasse. Assim. Não era também... quando eu comecei a fazer o filme, a pesquisar, ele não tinha nem sido preso ainda pela Operação Lava Jato. E aí, conforme a pesquisa foi avançando e eu percebi que eu gostaria de falar com ele, ele foi preso. E aí, quando ele foi preso, eu pensei, bom, sei lá, vou continuar fazendo. Né, ele é uma figura importante, é uma história importante, mas assim, a história da Libelu não é uma história do Palocci. Esse filme não é um filme sobre o Palocci. E aí a gente seguiu fazendo filme, eu mandei eu mandei carta para ele na carceragem da Polícia Federal, travei contato com o advogado dele, falando que a gente estava fazendo o filme, que ele seria citado, que a gente achou arquivos, inclusive, relacionados à militância dele, mandei os arquivos, as fotos dele militando muito jovem, em Ribeirão Preto, tinha alguns boletins que tinham, enfim, já nos anos 80 ali, com o nome dele, e aí ele se mostrou, via advogado, passou um recado de que ele talvez gostaria de falar sobre o filme. E aí a gente falou, bom, pode ir aí, não sei. E ele falou que não, que ele não daria entrevista lá de Curitiba. Então a gente ficou fazendo filme e ele saiu. Quando ele saiu, eu falei, bom, vamos fazer agora essa entrevista. Né? A gente já gravou com várias pessoas na FAO, a gente já tinha gravado na FAO, mas se você quiser, a gente está à disposição, as pessoas citam, né? E aí ele primeiro quis fazer por Skype, e aí ficou muito estranho esse papo por Skype, porque é isso, a gente estava entrevistando todo mundo, né, em on ali, na FAO, e eu falei, bom, acho que não sei se é uma boa ideia, o que você acha? E aí, de um dia para o outro, eu falei, tá, pode vir amanhã, aqui em casa, com uma pessoa, você e uma pessoa, mais ninguém, foi uma coisa meio assim, a troca de caixa, eu ainda consegui convencer ele de levar mais, não fomos em 3, assim, uma equipe realmente minúscula, e aí ele topou falar, e para mim foi surpreendente o jeito que ele falou, assim, eu não esperava que ele falasse de uma maneira franca sobre algumas coisas, até porque ele estava e continua recluso, né, assim,
ele não dá entrevista já faz anos. Eu fiz 6 campanhas, ganhei as 6. Pode ser que se eu não tivesse feito Caixa 2, não teria ganho nenhum. Pode ser, mas talvez eu fosse uma pessoa melhor. Para mim é surpreendente também a forma como ele olha para essas coisas. Eu não esperava que ele falasse isso, assim, que se ele não tivesse se corrompido, ele fala, se eu não tivesse dançado conforme a música, eu seria uma pessoa melhor. Talvez eu fosse uma pessoa melhor hoje. Isso para mim foi surpreendente, assim. Eu acho que eu estava conversando com os amigos da época, assim, eu falei, nossa, acho que esse é o tipo de coisa que você fala quando o seu eu idealista, jovem, radical está te olhando. Então, assim, tem perguntas que, né, desagradáveis para ele ali, né? Tem perguntas que eu imaginei que talvez fosse gerar algum desconforto nele, mas eu achei que ele respondeu até de maneira franca e gerou uma coisa surpreendentemente melancólica. E são as contradições que a gente acha, assim, é fácil a gente olhar e falar, essa pessoa se tornou isso. Não, peraí, tem muita coisa para colocar nesse balaio. Essas pessoas vieram da USP, entendeu? Eu estava falando agora há pouco. Assim, não é que essas pessoas eram só de um grupo radical trotskista, eles eram internacionalistas e é isso. Não, a contradição está desde o momento zero. Assim. As pessoas, a gente nasceu na contradição já, assim, né? Tipo, a USP é a escola da elite para formar uma escola da elite. Assim. Em Brasília, a equipe de transição ainda discute. Você ainda se considera de esquerda? Claro. Considero importante a função do cinema de jornalismo. Eu coloco o jornalismo dentro disso, assim, porque é da onde eu venho, e eu acho que o resgate histórico, eu acho que você ir atrás de arquivos, você buscar as histórias e tentar encadear elas com o relato das pessoas que viveram isso, e ouvir o contraditório, não embarcar só com teses que você já tem debaixo do seu braço, assim, você está aberto para ser surpreendido e para ouvir as pessoas que muitas vezes não querem, né, que não se querem, pessoas consideradas tóxicas, né, assim, eu falo isso pensando um pouco no Palocci, assim, também um questionamento que o filme sofreu durante o É Tudo Verdade era assim, que absurdo, vocês foram entrevistar o Antônio Palocci, vindo de algumas pessoas que militaram, eu acho, assim, falando assim, esse cara é um degenerado, não sei o que lá. Eu acho que, eu discordo, assim, não poderia discordar mais desse tipo de consideração, assim, eu acho que o papel de quem quer recontar as histórias e quem quer narrar é ouvir essas pessoas, sim, assim, eu acho que ir buscar o relato dessas pessoas, e buscar o máximo de fontes possíveis. Eu acho que tem uma coisa fundamental, é tirar essa coisa dos caras que falam como se eles fossem heróis. Ser liberdade de luta, bastava você querer ser liberdade de luta. Você tá dentro da universidade e dizer. Durante o É Tudo Verdade, várias pessoas de vários cantos do país entravam em contato para falar, cara, eu milito não sei o quê, aqui em Salvador e quero ver o filme do trotskista. Isso é, tipo, de longe a melhor parte de ter feito esse filme é o contato com pessoas que militam hoje, assim. É muito massa, assim, é muito massa e muito inesperado para a equipe toda, porque essa história, ela é uma história muito paulista, cara, da Liberdade de Luta, assim. Ela é uma história muito paulista. Assim. A Liberdade de Luta, ela se tornou uma coqueluche ali no fim dos anos 70 e ela se espalha pelo país, então você vai ter, de fato, grupos da Liberdade de Luta em vários lugares, que até esse núcleo irradiador aqui de São Paulo leva um susto, né? O Socol conta isso, que eles falam, nossa, a gente nem tinha contato com os caras que estavam com o núcleo no Acre, da Liberdade de Luta, etc. Mas é interessante como as pessoas os jovens que militam hoje veem o filme, assim, e como eles pegam o filme e se apropriam dele. Eu achava um pouco que esse filme ia ficar mais restrito às pessoas a pessoas mais velhas de São Paulo, assim, né? Pessoas que viveram o movimento, porque tem isso, né? Assim, esse resgate. Eu estava mirando um pouco a coisa do resgate do fim dos anos 70, porque a Liberdade de Luta é um grupo que foi bem midiático e chamou muita atenção, mas, assim, ganhou pouquíssimas eleições do DCE. Então, não é que nunca ganhou a UNE, imagina, nunca ganhou o EE, disputou, estava lá, colocando suas pautas e tal, mas, assim, não era exatamente o grupo que mais ganhava eleições, ou
estava acumulando mais poder dentro do movimento estudantil. Ter ganho o festival foi uma baita surpresa para mim, especificamente para a equipe, eu acho que também. Uma equipe de um filme barato, de iniciantes. Tem até alguém escreveu isso depois, que essa relação que acaba tendo muito louca da Libelu, esse pequeno grupo que fazia algum barulho, né, o Exército de Brancaleone, e é 100% a equipe do filme, assim, né, o incrível Exército de Brancaleone, aquela equipe com pouca gente, com pouca grana e com uma vontade de fazer e de contar essa história muito grande, assim. Minha vontade é continuar fazendo cinema, assim. Minha vontade é continuar registrando história, continuar me debruçando. Eu gostei muito dessa possibilidade de conseguir me debruçar sobre um assunto por 5 anos, assim. Um horror e uma delícia, assim, porque você vai, ao mesmo tempo que você está ali, você às vezes duvida do seu objeto, você fala, putz, será que alguém vai querer saber dessa história, dessas pessoas que fizeram isso? Será que eles, né, eu deveria estar me debruçando sobre esse assunto, portanto, em vez de, sei lá, sair com os amigos e falar, tô aqui, decupando pré-entrevista de 3 horas, será que é isso mesmo que eu quero da minha vida? E é muito legal chegar no fim do processo, assim, eu acho que é muito legal, o filme passa, é muito legal ver militante de Salvador entrando em contato com você, falando, cara, eu vi o filme, eu tenho 20 anos, eu achei massa isso e aquilo, e fiquei com raiva daquilo outro, enfim, isso tudo é muito valioso, essa troca é muito grande, e pessoalmente minha vontade, que é uma vontade, é uma dúvida, assim, é querer continuar fazendo, querer continuar me debruçando sobre esses assuntos. Eu acho que é importante você estar sempre revisando o que você acredita, o que você quer, sabe? Assim, da minha parte, é sempre relacionado ao que eu quero narrar, assim, de que forma eu quero narrar. E não tanto em que cargo eu quero estar. Eu acho que a dica que eu daria para as pessoas, tanto de redação, de jornalismo, quanto do cinema, é pensar que história que te move, assim, o que te fascina, mais do que pensar nas estruturas, seja de set, seja de corporação jornalística, assim. Durante esses anos no jornalismo eu cruzei com muito questionamento e muito papo que era assim, eu quero muito ser, sei lá, repórter especial, quero ser chefe de uma redação, e meu conselho é não sei se é válido você querer chegar e você ocupar os cargos e tudo, mas não é o que me move, assim. Eu acho que o que me move são as histórias, assim. Eu queria muito contar a história da liberdade de luta, assim, sabe? Eu queria ter muito tempo para poder me debruçar sobre isso e ouvir essas pessoas. Para mim é um privilégio muito grande eu poder sentar diante dessas pessoas, sejam quem forem, o que elas tenham feito. Eu quero sentar e questionar elas e ouvir e aprender com elas, entendeu? Tipo, para mim é isso que é o barato. A cachaça é essa, entendeu? A cachaça não é... É claro que, assim, você perguntou agora há pouco, um negócio do Oscar, da pré-indicação, e tudo isso é claro, é mal barato, né? Assim, as pessoas estão vendo, estão discutindo, isso, uma coisa leva a outra, é um barato, assim. Mas essa não é a parada, assim. A parada é quando você está no maior desconforto ali, no apartamento do ex-ministro, que teve uma juventude trotskista radical e brilhante e que se corrompeu, e que está te falando isso, entendeu? Tipo, eu acho que você ter essa possibilidade é um privilégio muito grande, de estudar o passado, ou de estudar uma questão do presente, e de poder se entender e descobrir o mundo com ela, assim. Então, para mim é isso, assim, ouvir ouvir você, assim, ouvir o que te fascina, o que te move, o que você gostaria de contar, que pessoas você gostaria de ouvir. O caminho da revolução, qual vai ser, eu não sei, senão eu não estaria aqui, certo, dando entrevista para você.